Eu não quero ser o melhor pai do mundo, embora meus filhos tenham me dado canecas escrito para o melhor pai do mundo. Mas eu queria ser o melhor Cortella pai. Eu não quero ser o melhor marido do mundo, eu quero ser o meu melhor modo de ser marido. O que eu não quero é ser medíocre. Eu nunca imaginei, como professor de filosofia, que eu seria cumprimentado por pessoas. Ontem houve, na região que a gente estava hospedado ali, Bessa, passou uma motociata com mais de 500 motos. E passou na avenida que Cláudio e eu estavam caminhando. E uma parte dos motoqueiros, ao passar, nenhum deles parou, não havia necessidade, mas passaram assim, Cortella! O outro passava assim, te amo! Capacete, casaco de couro. Homens e mulheres de vários modos. Isso é encantador. Vir e encontrar todo esse público, esse número de pessoas. Mas é claro que nessa hora eu preciso lembrar da importância de não ser morno. E ao mesmo tempo fazer algo que o carnal me perguntava, que eu vou relatar logo. Isto é, será que eu planejei esse caminho? Essa ideia de fazer com que a filosofia, sem ser banal, a filosofia sem ser tola, mas que ela pudesse chegar a mais pessoas. Exemplo, hoje há um público grande de meninos e meninas com 12, 13 anos de idade que me abordam. Isso foi comum. Mal Cláudio e eu chegamos, né? Aqui em João Pessoa, assim que a gente estava parado na porta do hotel, alguns jovens de menos idade falaram, posso tirar uma foto com você? Eu falei, tem certeza? Ele falou, sim. Eu falei, de onde você me conhece? Do TikTok. E como o Pedro lembrou, eu não faço dancinha. O que eu posto lá? Aliás, eles é que postam. Coisas minhas sobre filosofia, reflexão, emancipação, capacidade de ser livre, responsável naquilo que faz. É bom isso. Claro, tem alguns inconvenientes. Nem sempre, quando você é uma pessoa um pouco mais conhecida, você tem toda a tranquilidade. Em algumas situações, sim. Exemplo concreto. Há um mês, menos de um mês, estava eu na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e ali eu tinha de estar no dia seguinte em Florianópolis. A maneira mais fácil de eu ir de Caxias para Florianópolis era, porque era à noite, era de ônibus. Estava 6 graus a temperatura, eu estava de boina, estava de máscara, estava sossegado e fui para a rodoviária de Caxias do Sul às 10 horas da noite. E peguei um ônibus, chegou em Florianópolis às 5h30 da manhã. Era mais rápido, era uma coisa que permitiria que eu fosse mais descansado, porque era um semileito, porque tinha Wi-Fi, porque tinha ar-condicionado e uma coisa boa para idoso, banheiro. Eu fui de ônibus. Claro que as pessoas que organizaram falaram, mas o senhor vai de ônibus, o senhor é uma pessoa conhecida. Falei, fica tranquila. E de fato, estou eu na rodoviária de Caxias do Sul, 10 horas da noite, e algumas pessoas lá, a rodoviária já quase fechando. E aí eu ouço atrás de mim assim, não pode ser ele, né? Cortella não estaria aqui a essa hora. E menos ainda para pegar um ônibus. E era eu. Acho. Filosofia tem isso, né? Olha só, quem diria? E aí viajei a noite toda sossegado, só na hora do desembarque era mais iluminado. Olha que coisa, gostoso isso. E aí o carnal me perguntou, nessa gravação que eu mencionava, Cortella, você programou isso? Isto é, quando você tinha 10, 12 anos de idade, você falou, vou fazer assim. Vou dar esse passo, depois o outro disse não. Não, carnal, sabe o que eu programei? E é verdade. Que fizesse eu o que fosse fazer, eu iria ser o melhor modo de fazer aquilo. Isto é, a minha decisão na vida era ser o melhor de mim naquilo que eu fizesse. Eu não quero ser melhor do que você. Eu quero ser o meu melhor na condição que eu tiver. Em momento algum eu desejo ser melhor do que você, no sentido de arrogância. Mas eu quero ser o meu melhor naquela situação. Se eu fosse um dia, como sou, professor, eu queria ser não o melhor professor do mundo, mas o meu melhor modo Cortella de ser professor. Se eu fosse como sou pai,
Eu não quero ser o melhor pai do mundo, embora meus filhos tenham me dado canecas escrito para o melhor pai do mundo. Mas eu queria ser o melhor Cortella pai. Eu não quero ser o melhor marido do mundo, eu quero ser o meu melhor modo de ser marido. Eu não quero ser o melhor cidadão, eu quero ser o meu melhor modo de ser cidadão. O que eu não quero é ser medíocre. E medíocre não é a pessoa que está no meio. Medíocre é a pessoa que, podendo fazer o melhor, se contenta com o menor. Aliás, no campo daquilo que um dia lembrou Saint-Exupéry, ele é autor de umas ideias mais geniais que eu conheço. Ele disse um dia: cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Cada pessoa é responsável por todas as pessoas. E quando eu digo assim, eu não quero ser melhor do que você, eu quero acrescentar, eu quero ser melhor para você. Porque se eu for melhor para você, isso será muito bom também para mim. Isso me fará bem. Fazer de maneira melhor o que faço fará bem para você e para mim, se aquilo que eu fizer for relevante, for decente. E é claro, quando meu pai e minha mãe olhavam o boletim, ali estava, deu para passar. Essa ausência do capricho trazia exatamente uma questão, que era resignar-se, aprisionar-se dentro daquilo que é uma vida morna, uma competência morna, uma convivência morna. Há um vídeo meu que circula no YouTube, eu gosto, que trata exatamente dessa ideia da mornidade. E eu vou retomá-la aqui para a gente relembrar. Porque quando o André canta, usando a frase latina clássica, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Claro que ele está falando de iniciativa. Eu mesmo tenho um livro com esse título, Quem Sabe Faz a Hora, apoiado na frase clássica dos latinos. Mas ao mesmo tempo, a ideia é quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não só é o protagonismo, a iniciativa, mas acima de tudo a capacidade de ir além, de ultrapassar. Agora eu vou usar o termo em latim que é excel. Excel é aquilo que ultrapassa, é aquilo que vai além. É daí que vem a palavra excelência. O que é uma pessoa excelente? É aquela que vai além, aquela que ultrapassa. Não é que ela vai além do que você apenas, se for um esporte, uma competição, um mercado, sim. Mas além do que ela poderia, se ela fosse medíocre. E o que eu digo que circula muito no mundo das redes sociais é eu lembrar algo que é muito forte, porque a tua vida e a minha, ela tendo limites. É preciso que eu não esqueça que eu não tenho todo o tempo do universo para não ser medíocre. Eu gosto de lembrar algo especial. As 3 grandes religiões que têm um livro, e eu me lembro fortemente disso, porque Ariano Suassuna, que teve uma formação mais calvinista, mudou para o mundo católico, fez uma obra, né, que marca também um pouco daquilo que é o cristianismo romano. É muito interessante o quanto ele trouxe isso para dentro, mas as 3 grandes religiões, que têm um livro como referência, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, cada uma tem o seu livro próprio. O cristianismo incorporou parte do livro judaico na sua Bíblia, né? O islamismo utilizou das referências do mundo judaico-cristão e criou o seu Corão. Essas 3 grandes religiões falam de uma coisa que tanto faz se você tem religião ou não, nós temos que pensar, não por crença, mas por meditação. A crença é uma escolha tua. Mas essas 3 religiões dizem que no dia que a gente se for, no dia que você se for e eu me for, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar assim: olha, vem aqui para um particular. E aí, hein? Na tua vida enquanto viveu, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez, como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tanto faz você ter religião ou não. Tem gente que não consegue achar a resposta na hora, e a resposta só pode ser achada durante a vida. E uma vida medíocre é uma vida que não terá respostas porque foi vivendo. E não pensou naquilo que seria
algo que respeitasse a própria vida, que fizesse honrá-la, essa dádiva magnífica, esse mistério que é a existência.